Olá a todas, todos e todes aqui presentes e que irão nos acompanhar posteriormente no formato virtual. De onde que eu falo? Sou professora Ana Cristina Oliveira de Oliveira, da Escola de Serviço Social da UF, Campus Niterói, e do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e Serviço Social, também da mesma universidade. Aqui eu estou representando os demais autores: Carolina Santana Duarte Ventura, Júlia Lima Maciel da Paixão e Marcos Vinícius Azevedo de Abreu. Todos os demais autores são alunos de graduação de Serviço Social da Escola de Serviço Social da UF de Niterói. Aqui nós estamos apresentando o artigo intitulado Desigualdade e Direito à Cidade, notas sobre assessoria técnica e educação popular. E com isso, demonstrar que faz parte de um esforço coletivo desenvolvido por uma ação extensionista chamada Formação Política, Educação Popular, Direitos Sociais e Serviço Social, que está inserido num programa de extensão universitária, a Universidade Pública e o Direito à Cidade. Assessoria a movimentos sociais no estado do Rio de Janeiro. Ele é desenvolvido pelo Núcleo de Estudos e Projetos Habitacionais Urbanos, o NEPU. Ele é vinculado, o NEPU, ao Núcleo Interinstitucional de Estudos e Pesquisas sobre Teoria Social, Trabalho e Serviço Social, NUTS, da UF, e ao Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Favelas e Espaços Populares, NEPEF, UF também. Gostaríamos de saudar, em especial, os membros do NEPU, com quem compartilho um projeto, de direção de sociedade e de formação profissional em permanente construção. Gostaria de saudar a Escola de Serviço Social da UF e ao Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e Serviço Social e aos colegas das demais apresentações dos diversos trabalhos aqui presentes. Qual que é o objetivo desse texto? A gente tem uma proposta de problematizar um conjunto de reflexões desenvolvidas a partir do trabalho acumulado de extensão universitária, em assessoria técnica interdisciplinar aos movimentos sociais urbanos, junto aos espaços urbanos populares. Então, a gente analisa a partir de uma concepção teórico-metodológica da educação popular e do materialismo histórico dialético o processo de construção de resistência popular marcado pelas lutas sociais e pelo direito à cidade. Portanto, o texto, esse artigo, ele contextualiza o desenvolvimento geográfico desigual em curso, e o acesso desigual social, sexual e racial à moradia a partir da reprodução contraditória do espaço urbano no capitalismo. Isso, sobretudo, como um fenômeno de classe. Então, a gente compreende o desenvolvimento geográfico desigual como parte constitutiva do processo, como um elemento estruturante da criação de espaços segregados. Qual que é o nosso ponto de partida analítico? A gente parte do pressuposto da moradia, da materialização desse direito à moradia no Brasil para a população brasileira em todos os segmentos sociais que tem um contexto de resistência, obviamente de recuo civilizatório. Parte do pressuposto que existe uma acentuada criminalização e judicialização das lutas sociais, da pobreza, da regressão de direitos sociais, e convoca a gente para retomar esse diálogo, portanto, permanente junto aos movimentos sociais, principalmente relacionado às conquistas e ataques regulares a essa população. Qual que é o marco regulatório? O marco regulatório que nós estamos partindo é uma aprovação no Brasil de uma lei
10.257, ele é conhecido como Estatuto da Cidade, e da medida provisória de 2.220, ambas de 2001 e 2003, e a criação das cidades, quando ocorre a construção de outros canais de participação de gestão urbana, né, do Plano Nacional de Desenvolvimento Urbano e, posteriormente, o Plano Nacional de Habitação de Interesse Social. A gente considera também uma lei federal, 11.888, da assistência técnica em arquitetura e engenharia. Ela é aprovada em 2008, ela propõe, na verdade, um caráter público, um caráter gratuito desse tipo de serviço, né? Então, a gente reconhece que são poucos os municípios que têm essa pauta na política urbana e na questão da moradia. A gente segue certamente aí com marcas de um conservadorismo reacionário, acomodado pelos proprietários do capital, com uma devastação cotidiana, uma banalização da vida, dos direitos dos trabalhadores e das massas populares. E assim a gente apresenta 10 eixos analíticos, né? Desculpa. Nesse sentido, o primeiro eixo que a gente gostaria de retomar são as categorias da crítica da economia política, né? Para explicar a questão urbana, portanto, aí a Lei Geral da Acumulação Capitalista, essa relação com a exploração da força de trabalho, né? Entendendo isso como os únicos meios de produzir valor capital, as relações sociais de produção, que são especificamente, claro, capitalistas, a composição orgânica do capital é a superpopulação relativa. Nesse sentido, a gente entende que reconhecer racismo, sexismo e a função social da terra deve ser entendida como uma parte estruturante do modo de produção capitalista dependente latino-americano. O segundo ponto é a compreensão que nós vamos trazer de assessoria técnica como uma ação de apoio às lutas urbanas e aos movimentos sociais organizados que desejam ir além da luta pela moradia, né? Além da luta pelo seu território. Portanto, aí é a ideia de perseguir uma inserção mais autônoma, mais autêntica dessa parcela da população que é colocada, digamos assim, fora, né, do seu circuito de direitos sociais. E pensar isso, esses sujeitos como sujeitos históricos, né? Então a assessoria ela não vai intervir substituindo esse protagonismo, esse é um ponto importante, e sim trabalhar a ideia de uma autonomia. O terceiro eixo seria uma construção metodológica atravessada pela cultura popular e cidadania, esses dois pontos importantes, que vai construir um espaço onde se formem sujeitos para serem construtores ativos aí de uma sociedade, né, no exercício da cidadania, e aí a gente pauta-se nesse sentido pela ontologia do ser social e na teoria social crítica. Qual que é a intenção aqui? A intenção é de compartilhar saberes, né? Compartilhar aprendizados, vivências, caminhos, né? Vislumbrar, portanto, aí uma troca de experiências. Essa experiência que é vivenciada no movimento dialético com base na educação popular. E a gente vai trabalhar, então, o uso da dialocidade, né? Então, é a relação entre educador e educando numa perspectiva horizontal, né? Bom, nessa perspectiva, como quarto eixo, a gente vai chamar a atenção para a lei da assessoria técnica, né, que tem dado, apesar de pouco resultado, novas questões foram surgindo, né? Dentre elas é importante lembrar o desmonte da política urbana prévia que tivemos com a dissolução do Conselho Nacional das Cidades e a aprovação da Lei Federal 13.465 de 2017, que altera a política de regularização urbana e fundiária, privilegiando a titulação, né, em detrimento à regularização fundiária plena. Portanto, nesse sentido, novas mobilizações populares vão surgindo. Desculpa. Isso em função dos mega eventos, do aumento de tarifa de transportes públicos,
das remoções que foram acontecendo a partir de então, né? Então, existe aí uma luta por uma melhoria da quantidade, da qualidade de vida, né, urbana, e uma tendência a uma ideia de uma cidadania representativa, de uma democracia representativa. O quinto eixo seria esse aspecto desigual, que ela vai se expressar numa forma de como a cidade vai sendo constituída na direção de congregar movimentos sociais urbanos e mobilizar moradores, lideranças de territórios populares que vão reivindicar o direito da cidade, né? Então é uma desigualdade de recorte social, recorte sexual e racial no acesso à moradia a partir de uma reprodução contraditória do espaço urbano e, nesse sentido, vinculado a um processo de expropriação dos meios de produção e de exploração reconhecidamente histórica, né? O sexto ponto, que vai envolver essa desigualdade no desenvolvimento geográfico desigual, é fruto de uma contradição capital-trabalho sobre o espaço privilegiado de um campo de lutas sociais, né? E como um sétimo ponto, a gente vai então entrar num campo que é da desigualdade especificamente em relação à luta popular e de educação popular. Nesse sentido, é importante ressaltar que essa desigualdade racial, de classe e de gênero, ela reverbera, né, condições de moradia da população. Então, é importante observar que são problemáticas no acesso à terra, no caso brasileiro, né, que tem origem desde o processo da colonização, havendo aí uma divisão internacional do trabalho e estrutural de um tipo de produção, né, capitalista, assim como Marx dizia, nas suas formas primordiais da acumulação primitiva. O oitavo ponto é essa união entre raça, classe, né, e gênero nos primórdios do capitalismo, que qualifica essa divisão internacional racial do trabalho, qualifica esses trabalhadores no mundo, e que literalmente a questão da terra era associada à questão de poder, ao qual a força de trabalho negra, principalmente depois da escravidão, ela vai sendo considerada insuficiente no trabalho da economia, no caso cafeira brasileira. Obviamente isso vai sendo identificado com novas técnicas de trabalho, gerando excedente e possibilitando uma urbanização capitalista. Como um nono ponto, a gente gostaria de destacar um relatório, O País Estagnado, Retrato da Desigualdade Brasileira, da Oxfam, de 2018, que tem uma representação de um contraste, né, de indicadores negativos, né, de um recuo do progresso social no Brasil. Além disso, há a equiparação salarial entre mulheres e homens, e principalmente os negros, em especial as mulheres negras, na atualidade com traços históricos bastante deficitários. Temos também um relatório importante da Fundação João Pinheiro sobre o déficit habitacional em 2020 e a centralização da moradia, que caracterizada, portanto, como um déficit relacionado às mulheres. São pesquisas que indicam que aproximadamente 62% dos responsáveis por domicílios caracterizados como ônus excessivo do aluguel urbano no componente de coabitação. Antes eram 56%, né? Então evidencia-se aí que as mulheres ocupam espaços precários que encontram em convergência na luta por um campo mais solidário, de adesão e de comprometimento coletivo. Então, como um último ponto, é bom lembrar, o Harvey coloca a gente, o capitalismo vai necessariamente produzindo espaços desiguais. Gostaríamos então de dizer que a assessoria técnica deve romper essa lógica de despolitização e cooptação, e concluímos que o resultado do trabalho de assessoria técnica relacionado ao desenvolvimento do capitalismo e à urbanização são marcados pelas lutas sociais de resistência ao direito à cidade. Gostaríamos de agradecer e convidar a todos à leitura. Obrigada.